Vamos começar agora falando sobre como amplificar parcerias. E a Meta tem várias soluções inovadoras que ajudam nessa conexão entre creator, entre marcas e como que a gente faz esse universo funcionar de maneira melhor para gerar mais impacto. E a gente vai dividir um pouquinho hoje de algumas experiências reais, trazer um pouco de insight, um pouco de tendência para amplificar esse sucesso de parcerias entre criadores e marcas com foco em conteúdo autêntico e resultados. E eu quero convidar aqui a Natália Costa, que é gerente de marketing de produtos da Meta, que vai liderar esse papo aqui. Fique super à vontade, o palco é todo seu. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Nath Costa, gerente de marketing de produto na Meta. E é um prazer estar aqui, porque cerca de 10 anos eu também estava num evento da UPix, falando na minha vida passada sobre a minha experiência com o que era nascente influencer marketing quando eu trabalhava na P&G. Então, muito legal ver o quanto a indústria tem evoluído nesses últimos 10 anos. Só para me contextualizar aqui, quem que é creator, quem que é marca ou agência? Creators, marcas, agências. Tá, então a gente tem um mix bem bacana aqui. E é muito legal estar aqui hoje, é muito legal também ver a troca de como as pessoas têm engajado, produzido nas diversas plataformas. Para a gente é uma baita honra, principalmente o Instagram ser tido como um dos canais preferidos entre marcas e criadores para fazer essas parcerias. Mas isso significa que também é uma baita responsabilidade para a gente garantir que a gente tenha uma plataforma saudável e que, de fato, cria oportunidades para os dois lados. Então, eu queria começar um pouquinho contando sobre soluções práticas disponíveis hoje para marcas e criadores começarem a usar para criar conteúdo que conecta, desde a parte de conexão, como um descobre o outro, passando também por algumas dicas de produção e amplificação e mensuração. Então, falando primeiro sobre conexão, eu vim aqui espalhar a palavra do Creator Marketplace, do Instagram. Essa não é necessariamente uma plataforma nova, talvez vocês já conheçam, ela foi lançada há cerca de 2 anos aqui no Brasil, mas a gente está basicamente relançando, porque nesses últimos 3 meses em especial, a gente trouxe muitas novidades para o nosso Creator Marketplace. A beleza dele é que ele foi desenhado para facilitar a descoberta e avaliação de criadores por marcas, tudo isso com dados em tempo real e validados do Instagram. Então, nada mais de tomar decisões com base em dados defasados. Eu vou entrar um pouquinho mais nos próximos slides, mas a prioridade do Creator Marketplace também é priorizar conexões com potencial de desempenho, e tudo isso sem custo para nenhum dos lados. Para quem quiser saber, hoje, para as marcas, basicamente marcas de todas as verticais podem acessar o Creator Marketplace. Ele fica disponível na Meta Business Suite. Então, basicamente, se você estiver de acordo, sua marca estiver de acordo com as nossas políticas de conteúdo de marca, já pode usar. E para os creators, basta ter mais de 18 anos, mais de 10 mil seguidores, e também estar de acordo com as nossas políticas de monetização. Então, do ponto de vista do creator, qual que é essa experiência? O Creator Marketplace, para vocês, vive dentro do Instagram. Então, entrando no painel profissional, na parte de conteúdo de marca, vocês conseguem ver se já estão elegíveis ou se tem um convite pendendo para o Creator Marketplace. E aqui eu deixei sinalizada 3 das principais funcionalidades. Lá, vocês conseguem ver projetos disponíveis, que é essa tela seguinte. Então, quem já entrou em contato solicitando uma possível parceria com vocês. Conseguem ver também a parte de mensagens de parceria, que sempre vai ficar pinada no inbox da DM de vocês. E uma das partes mais legais é poder sinalizar proativamente com quais marcas vocês gostariam de trabalhar. Isso vai facilitar muito depois na visão da marca. Então, indo para a visão das marcas e anunciantes, essa é a carinha do Creator Marketplace. Ele tem várias informações, várias funcionalidades. Eu queria aqui reforçar algumas. A primeira, dentro da experiência de filtros, a gente permite algumas buscas bem granulares. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com uma creator específica da Bahia, dá para usar o filtro. Eu quero trabalhar com creators que tenham taxa de engajamento acima de 25%, dá para filtrar. E aqui à direita também tem essa experiência que as marcas conseguem ver criadores que já seguem aquela marca ou
que sinalizaram no slide anterior interesse de trabalhar junto. Então, já fica um passo mais próximo do match perfeito entre os dois lados. Como parte das novidades do Creator Marketplace, a gente mais do que duplicou a quantidade de creators que fazem parte. Globalmente, a gente já tem mais de 1 milhão de creators nessa plataforma. E, como funcionalidade recente, a gente também trouxe a oportunidade de achar criadores similares. Então, se você é uma marca e, no passado, gostou muito de trabalhar com uma criadora específica, gostou da linguagem dela e gostaria de trabalhar com mais criadoras similares, dentro da aba de parcerias anteriores, dá para ver isso. Dá para ver todas essas recomendações. E aqui uma dica para fechar, porque se deixar eu fico horas falando do Creator Marketplace. Para as marcas, a gente sugere depois que não olhem só a visão geral dos resultados de busca, entrem no perfil do Creator Marketplace de cada criador. Aqui vão ter várias informações ricas, os últimos Reels produzidos, os últimos posts produzidos, mas aqui a gente seleciona alguns com métricas de taxa de engajamento, taxa de gancho, e também essa visão de quais marcas aquele criador trabalhou no último ano. Tudo isso ajuda a avaliar qual criador pode ser um match perfeito para a próxima campanha. Então, de novo, eu não vou me estender muito mais aqui, porque senão eu fico muito tempo, mas a gente deixa aqui 2 QR Codes, o da direita mais focado em marcas que querem começar a usar essa funcionalidade, saber mais do que a gente oferece, e também uma visão para criadores, para entender como navegar isso direto no Instagram. Beleza. Tivemos um match perfeito, encontramos a marca e o criador para trabalhar. Agora, que dicas a gente tem de produção de conteúdo? Uma das belezas do Instagram, além de ter seus 3 bilhões de usuários ativos, é que a gente oferece diferentes formatos para se conectar em diferentes níveis com as audiências. Mas uma coisa é verdade, e já foram faladas em outras palestras aqui hoje, que a gente sabe que, hoje em dia, vídeo é o formato rei. E aí, com isso, a gente trouxe esse ano, vocês já devem ter ouvido escutar também, o Edits. A gente sabe que foi um pedido do mercado também a gente ter esse tipo de ferramenta que permite a criação e edição de ótimos vídeos direto do celular. E quando a gente fala de Edits, a gente fala de um ecossistema inteiro na palma das mãos dos criadores, que permite fazer curadoria de ideias num só lugar, buscar inspirações, organizar os projetos que tem em mente, compartilhar esses projetos de forma colaborativa, fazer a parte de captura e edição, que também é core da expectativa, e vem insights. Insights também são muito poderosos para entender que elementos estão funcionando ou não nos conteúdos criados. Mas depois que um conteúdo maravilhoso é criado, ele merece ser visto por todo mundo, né? E aqui eu pedi a licença poética para o YouPix para trazer essa informação também, só para contextualizar que a gente sabe, no mercado, que uma das grandes barreiras, um dos grandes desafios para escalar parcerias, mais investimentos, é a parte de mensuração. A questão do ROI, como que além de alcance e engajamento. Então, o nosso formato queridinho para amplificação é o que a gente chama de Partnership Ads ou anúncios em parceria. A gente sempre fala que esse é o formato mais performante para conectar marcas e criadores. E por que a gente gosta tanto desse formato? Primeiro, esse é um formato de anúncios que, por trás das cenas, ele usa dados, sinais de interação, tanto da marca quanto do criador, para otimizar essa entrega. Isso significa que, no final do dia, aquele anúncio vai além da audiência dos criadores. Isso é bom para os criadores, que conseguem mais seguidores. Isso é bom para as marcas, que conseguem mais visibilidade. Além disso, por ser um formato de anúncio, as marcas conseguem ver os resultados diretamente no gerenciador de anúncios e comparar o poder dos criadores versus campanhas que não têm criador. Além disso, por ser um anúncio, as marcas conseguem ver resultados como leads, conversão, compra, resultados mais fundo de funil, mais impacto direto no negócio. E tendo esses dados em mãos para equipar a negociação, assim, é possível os dois lados terem mais insumo para parcerias mais duradouras. Então, aqui, em linhas gerais, a gente vê que anunciantes que usam anúncios de parceria no dia a dia das suas campanhas viram, em média, 71% em melhoria de associação de marca e 19% em redução de custo por ação.
Hoje, no mundo que a gente concorre tanto por atenção e que a gente sabe que nessa economia a eficiência é tudo, são números como esses que podem fazer toda a diferença para os dois lados. Queria só reforçar também que, como a gente tem investido muito nesse formato, já que ele é o nosso queridinho, a gente também trouxe flexibilidade de como fazer, como mostrar essa parceria. Então, talvez, quem aqui já tenha trabalhado com Partnership Ads, anúncios em parceria, no passado a gente sempre mostrava o arroba dos dois lado a lado. Muita gente não gostava disso. Então, recentemente, a gente também trouxe essas novidades de permitir que o anúncio seja rodado só com o arroba de um lado ou do outro. E, por trás das cenas, a gente continua usando os sinais, os dados dos dois, para otimizar a entrega. E aqui uma dica final, antes de eu chamar a minha convidada mais que especial. A gente sabe que o casamento perfeito, na verdade, é juntar um mundo orgânico com um pago. Não é nem só um, nem só o outro. Então, por isso, a gente lançou também a Central de Anúncios em Parceria. Essa é a carinha dela. E aqui, no próprio gerenciador de anúncios, as marcas conseguem ver todas as informações que elas precisam sobre as parcerias. Quantas parcerias eu tenho ativa, quantos conteúdos eu tenho ativo, se tem alguma atualização naquela parceria que eu precise prestar atenção. E a cerejinha do bolo é essa aba de recomendados. Então, nessa central, a gente consegue listar todos os conteúdos orgânicos dos últimos 3 meses que aquela marca teve em parceria com algum criador, seja via conteúdo de marca, collab, hashtag. E aí, depois, na aba recomendada, a gente faz um filtro baseado em IA, de acordo com o que a IA prevê que vai performar melhor como anúncio. Então, aqui que vocês conseguem ver que fala, por exemplo, qual que é o objetivo de campanha recomendado. Esse post funciona bem para uma campanha de associação de marca. Esse post funciona bem para uma campanha de geração de compras. Isso é muito poderoso, porque a gente sabe que, do lado das marcas, ficar produzindo conteúdo sempre é uma barreira. Então, por que não utilizar o conteúdo orgânico já existente? Mas chega de falar sozinha. Deixa eu chamar aqui a maravilhosa Dani Diz para o palco, para a gente bater um papo sobre colaborações entre marcas e criadores. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Quantas pessoas aqui? Estou muito feliz, muito honrada por mais um convite, enfim, para palestrar, para conversar com vocês, bater esse papo super legal. Muito bom. Mona, eu fiquei praticando Mona o dia inteiro. Mona, conta pra gente, antes de mais nada, como que tudo começou e como que você virou esse fenômeno que você é no Instagram hoje? Bom, as pessoas costumam dizer que eu sou um dinossauro da internet, e sim, eu sou mesmo. Tudo começou há 10 anos atrás, a gente, enfim, um grupo de amigos, a gente decidiu gravar, e aquilo era uma diversão. Só que, nesse meio tempo da diversão, eu continuei estudando, continuei fazendo minha faculdade, e, sendo publicitária, eu enxergava um mercado muito, muito próspero dentro da criação de conteúdo, e um lugar ali que precisava ainda de ter mais conhecimento e mais estratégia. Como eu estou aí há muito tempo, essa palavra estratégia, ela veio agora, assim, para os criadores de conteúdo. Mas, para mim, ela já existia há um bom tempo e eu sempre tentei me reinventar, porque eu sempre entendi que a plataforma ela precisa disso. O Instagram ele busca pessoas que estão sempre constantemente produzindo. Então, mostrar apenas a minha vida não dava mais, porque, sinceramente, a minha vida não é tão engraçada assim quanto as pessoas imaginam. Então, eu decidi criar quadros. E, através de estratégia, pesquisa dentro do meu Instagram, porque eu acho isso muito interessante. O Instagram tem a parte que você consegue perguntar ao seu público e você tem dados e números muito importantes para você poder criar o seu conteúdo em cima disso. E, através dessa pesquisa, eu entendi que compras online estava super em alta e eu criei um conteúdo que falasse junto com o meu público, porque eu também entendo que o meu público é mainstream. Então, é um público muito grande, é um público que abrange classe social A, B, C, D. Então, eu tinha que falar para todas as pessoas. E aí, a partir disso, eu criei um conteúdo com muita estratégia, muito bem pensado, para que a massa fosse atingida. E aí surgiu Isso Eu Me Arrumar, que foi um sucesso e tem sido um sucesso até hoje. Boa. Agora, falando sobre a sua conexão com marcas. Você que já está trabalhando bastante tempo com esse tipo de conteúdo, que tipo de mudança você notou lá do começo para hoje em dia, tanto do lado das marcas quanto dos criadores? Olha, mudanças significativas e positivas, principalmente para o lado das marcas, que
pensam mais em executar a publicidade de acordo com o creator, com a ideia que o creator já passa para o público, com a conexão que o creator já tem, que isso é muito importante. Quando a gente tem ali uma cocriação com a marca, a chance de ter um resultado positivo é quase 90%, porque realmente ali é uma cocriação, a marca entende o que o influenciador já faz para a massa ali, para o público dele, e a partir disso ele se conecta, e aí existe a criação do conteúdo, e é um conteúdo que, igual eu disse, mais de 90% das vezes vai dar certo. Então, essa foi uma mudança muito significativa. E, para o lado do creator, eu sinto que o creator tem buscado aprender mais, ter mais estratégia, entender mais sobre a marca, aceitar marcas que realmente condizem com o seu conteúdo, porque não é simplesmente receber ali no final de 30, 60, 90, 120, 150 dias, não é só sobre isso. Também é sobre você criar uma conexão para o seu público. Isso é muito legal, ver a evolução. Ainda a gente sabe que é um desafio a cocriação, né? Mas tem evoluído e cada vez mais pensando em coisas que funcionam para os dois lados e não o publi a qualquer custo, né? Então, falando de publi, quanto do seu conteúdo hoje em dia é publi? E o que você não abre mão na hora de um conteúdo, na hora de fazer uma parceria com uma marca? Olha, eu entendi, tornando o meu perfil quase que extremamente comercial, que não é isso que agrada meu público. Mas também não é um problema criar publicidade. A gente precisa encontrar um equilíbrio nisso, e foi o que eu encontrei. Eu entendo que o meu público gosta de me assistir, gosta de me ouvir, então eu entrego para eles sempre pelo menos 5 conteúdos orgânicos na semana e 2 publicidades. E dentro dessas publicidades é quase que um pedido meu para as marcas que sejam publicidades co-criadas, porque dentro desse conteúdo precisa ter algo que vai entregar para o público, agregar algo na vida deles, ou um entretenimento ali que vai fazer a pessoa assistir no ônibus, dar uma risada, mas antes da publicidade sempre vai ter algo que vai agregar na vida do meu público. Depois eu venho com um produto que condiz com o que eu estou falando na publicidade e que muitas das vezes tem aquele comentário que é o comentário que eu mais gosto, nem parecia uma publicidade, assisti até o final, me pegou no final, como assim? Amei. Então, isso é porque eu entreguei algo para o meu público antes, eu me preocupei com eles. Não é simplesmente uma publi por publi, porque como publicitária eu cresci vendo e assistindo e entendendo que uma publicidade ela é aquele momento chato da TV. Ai, que saco! Começou uma propaganda. Então, eu entendi que, para o meu público, não pode ser assim. Eles merecem se entreter. E antes de que a gente venda ou divulgue ou fale de algo que também está dentro do meu universo, a gente entretém eles. Aí a gente consegue métricas e resultados positivos para o cliente, que é o que vocês buscam, e para o meu público, que também é o que eu busco principalmente, é que eles se sintam confortáveis assistindo algo. Acho que esse é o segredo, né? De não, tipo, mais um publi, mas é um entretenimento que também está me ajudando a passar uma mensagem. Cocriação, é uma junção dos dois. Então, eles entendem que, nossa, ela se esforçou para fazer isso. Ela foi atrás de uma roupa bizarra e ela conseguiu entregar. Eu ri de uma publicidade. Então, eu posso citar um exemplo bem rápido, que eu fiz uma publicidade que eu imaginava que ia ser que era uma publicidade para consórcio, gente. Eu nunca tinha feito isso, só que como eu tenho consórcio e eu acredito no consórcio, eu realmente consumo, eu falei, é legal, vou fazer. E aí o consórcio queria mostrar um jogo que eles estavam fazendo, eu me tornei uma personagem de jogo. 90% dos comentários era, você está igual o Pereirão, mas eu amei a publi. Você está igualzinha a Tereza Cristina, amei a publi. Então, eu fiz eles se divertirem com uma publicidade de consórcio, e eles gostaram, e muitos comentários também, eu também tenho um consórcio, é muito legal. Então, assim, você cria uma atmosfera, você cria uma conexão, e as pessoas, às vezes, nem percebem que estão sendo ali, realmente, eu estou vendendo algo, conquistando elas de uma outra forma. A importância de manter a autenticidade, mesmo quando a gente fala de amplificação, mesmo quando a gente fala de anúncios, né? Eu acho que a sua história é a tradução do número que eu mostrei. Tipo, você conseguiu captar a atenção, associação de marca, etc. Chegando aqui nas perguntas finais, o que você costuma sugerir para marcas em termos de estratégia de conteúdo e amplificação de resultados quando fecha uma campanha? Olha, em primeiro lugar, sempre a cocriação, eu acho que é muito interessante. Os influenciadores, eles têm muito a dizer, principalmente os que
têm um empenho ali com a sua comunidade. Então, eles têm muito a dizer, eles têm muito a agregar. Então, escute o influenciador, façam reuniões antes da campanha. Isso é uma coisa que eu peço. E, às vezes, as marcas nem têm tanto interesse, mas eu tenho, porque eu quero entender fielmente o que o cliente está esperando daquela campanha, porque eu também sou publicitária, então eu entendo que tem um atendimento, tem a parte da criação, todo mundo ali está passando por uma situação de vamos conversar para agradar o cliente, para agradar o teu produto final. Então, a gente ter essa reunião antes é muito importante, eu sempre tento fazer. Eu acho muito positivo essa questão da amplificação, né, ali do impulsionamento da marca, porque você faz com que aquele conteúdo do creator que você acredita, ele fure a bolha. E isso é maravilhoso, tanto para o creator quanto para a marca, porque você vai ter alguém ali falando do seu produto de forma positiva, estratégica e inteligente, e você consegue furar uma bolha que talvez você não imagine, que você vai... Que o creator sozinho também não consegue, mas que aquilo dali vai chegar em várias pessoas. Então, eu acho muito interessante. E também, uma dica para as marcas que, por mais que o Reels hoje seja ali a porta de entrada e todo mundo busca o Reels, o storytelling criado pelos stories, pela conexão ali, até às vezes um dump, é importante porque você realmente fideliza aquela marca no perfil do creator. E aí aquela marca é tão fidelizada que às vezes o creator nem precisa mais falar, todo mundo já sabe que ele usa, que ele confia. Então, isso traz ainda mais credibilidade para a marca, que eu acho que é muito importante isso. E... acho que só, assim, para o creator, eu sempre dou essa dica, estude, sai desse papo de que não precisa estudar, não precisa, estude sim, não tenho condição, eu entendo, eu fiz FIES, na época eu não tinha condição nenhuma de pagar a faculdade, existem cursos hoje, cursos grátis, que podem ajudar vocês a ter mais conhecimento, mais repertório na sua criação, porque a faculdade foi o que salvou a minha criação de conteúdo e me fez estar aqui hoje. Então, esse papo de, não vou estudar, vou pegar meu celular e vou vencer na vida. Acontece, tudo bem, acontece. Mas, para você continuar 10 anos fazendo história e sendo referência, tendo credibilidade, tendo ética profissional, é sentado numa cadeira gelada que a gente costuma conseguir isso. Eu acho legal que você também reforçou esse ponto da amplificação, e por mais que seja o tópico da nossa palestra, eu acho que um dos bate-papos desde o começo, assim, às 9h30 da manhã, com os CEOs das agências, a gente reforçou a importância de amplificação. É muito importante pensar na estratégia holística, né? No orgânico, não só o Reels, mas quais são os formatos diferentes que podem ajudar, desde o mais intimista, com talvez um canal, até um story, até o Reels para furar a bolha, e também pensar desde o começo nessa estratégia de amplificação, para não ser mas e se a gente amplificar agora? Não, pensa desde o começo. É muito bom, inclusive, para as marcas, porque vocês conseguem as métricas atualizadas o tempo todo, né? Tem essa parte ainda que eu acho extremamente importante, como marca, você ter métricas atualizadas, insights ali, e você consegue tudo isso dentro da plataforma. Então, assim, e tem aqui, acho que é importante citar, que o canal, hoje em dia, está sendo muito... Eu, pelo menos, utilizo muito o canal do Instagram para conversar diretamente com o público, que ainda é mais fidelizado. E eu tento sempre trazer isso. E, quando eu posto uma publicidade, eu mando lá no canal. Postei uma publi muito legal, queria muito que vocês assistissem. Porque é uma conexão tão grande dentro da comunidade que eles querem que você cresça. E o Instagram existem várias vertentes. Inclusive, igual eu citei hoje, a parte ali das enquetes, de perguntas, isso também foi incrível para a minha criação de conteúdo, para eu entender que 90% do meu público comprava online, então não tinha como aquilo não dar certo. E é isso. Dani, Mona, foi um prazer. Muito obrigada, galera. Qualquer dúvida, a gente continua aqui no cantinho, mas obrigada a todo mundo pela presença. Obrigada, gente.